Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, sintaxe, a organização das palavras em frases, orações, períodos. Vamos verificar como a nossa língua se estrutura e se organiza para formar os textos, certo? Detalhamento, frase, oração, período, tipos de frase, períodos simples e compostos, ok? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula, nós vamos estudar como nós organizamos as palavras, certo? Em frases, orações e períodos. Como costumamos organizar essas palavras para criar textos, para que nós possamos tornar esses textos compreensíveis. Cada posição, cada posicionamento vai indicar para a gente uma função diversa, ok? Vai indicar também uma ideia diferente. Então, percebo que é muito mais do que organizar, mas também atribuir sentidos. E para que a gente possa compreender isso um pouco mais adiante no estudo da sintaxe, nós vamos começar compreendendo o que é uma frase. Colocando aí para vocês, frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo, ok? Pessoal, informação importante aqui, a palavra sentido. Para eu ter uma frase, eu preciso que esse enunciado tenha sentido. Se ele não possuir sentido, eu não posso considerar o enunciado uma frase, ok? Essa informação é importante. Na sequência do nosso texto, as frases podem ser estruturadas, podem ter estruturas variadas. Na fala, elas são delimitadas por uma pausa breve que as antecede e sucede, e por uma entonação específica. Na escrita, pela letra maiúscula inicial e pelo ponto no final, exceto no caso dos títulos e das manchetes que nós vamos ter nos textos jornalísticos, em livros, certo? Títulos, manchetes, que dispensam essa pontuação, ok? Então, percebo que a frase, ela tem uma entonação que vai indicar para a gente determinada ideia, vamos já verificar. Na escrita, a frase ela é marcada pelo seu início com uma letra inicial maiúscula, isso é regra na nossa língua, na língua portuguesa. Toda frase inicia com letra maiúscula e finalizará com um ponto, ok? Então, para que a gente possa entender o que é uma frase, vamos observar exemplos. E eu trago esse texto aqui para vocês, que é composto por frases. Observem aqui. Atenção, somente pessoas autorizadas. Temos aqui um exemplo de frase que forma um texto, ok? Duas frases podemos colocar aqui em evidência. A palavra atenção, essa palavra tem sentido? Percebam que aqui nós temos uma placa de advertência que chama a nossa atenção. Observem, atenção. Observe que quando você lê isso em qualquer placa, em qualquer local, você já fica em alerta. Tem alguma informação importante na sequência. E qual é a informação importante que nós temos na sequência dessa palavra aí? Somente pessoas autorizadas. Então, essa placa possui sentido porque é formada por frases que possuem sentido completo. Elas trazem uma informação. Então, se eu ver essa placa, por exemplo, no hospital, em algum órgão público, lá na prefeitura da sua cidade, você já sabe que em determinado espaço daquele local você não pode acessar. Somente pessoas autorizadas. Por exemplo, se ela está lá no hospital, em determinado espaço, o cidadão comum que está lá, de repente, acompanhando um familiar, ou então mesmo foi para se consultar, vai ter espaços que somente os médicos podem acessar, há locais em que somente o paciente pode entrar, o acompanhante não pode. Então, percebam que a placa ela possui sentido completo e ela é formada por frases, ok? Mas, além desse exemplo,
trago outro também que forma um texto para a gente. Esse aqui. Observe que nós temos aqui uma charge, e observe que essa charge, ela traz uma crítica, ok? Ela faz uma crítica a determinadas ações humanas. E observem que eu tenho duas linguagens que são articuladas aqui. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Onde está a linguagem não verbal? Na imagem, no desenho. E que desenho é esse? Você observa que é um personagem, certo? Que está com um machado na mão e ele realiza determinada ação. Observem que existe a sugestão aqui de que esse personagem está cortando esta única árvore. É a última árvore desse espaço. Observem que todas as outras já foram cortadas. Isso faz alusão exatamente ao hábito do homem desmatar, né? Destruir áreas verdes com intenções diversas, para construir cidades, para, de repente, colher a madeira para outro fim, certo? E observem que o nosso personagem está cortando uma árvore, é a última desse local. Já está o local completamente desmatado. E o que ele diz? Percebam que a linguagem verbal completa a informação do nosso texto. Perceba que ela, ao ser articulada com a imagem, faz com que sentidos sejam gerados. Olha só. Lá vem o verão tornar o meu dia insuportável de quente. Então, observem que aqui eu tenho outra frase. E esse enunciado, gente, ele tem sentido? Tem sentido, tem um contexto, ok? Tem uma linguagem não verbal que se articula com a linguagem verbal e cria sentido, ok? Percebam que esse texto, essa charge, critica exatamente essa ação do homem de destruir a natureza e depois ficar reclamando. E observem que ele não consegue perceber, o nosso personagem, ele representa muitos seres humanos que não percebem que os próprios seres humanos estão prejudicando a si, ou seja, destruindo a natureza. Quem vai sofrer as consequências? O próprio ser humano. Então, observem que o personagem coloca a culpa dos dias quentes, insuportável, no verão. Mas percebe que os dias ficam assim, por quê? Não existe mais a cobertura verde, as árvores para ajudar a diminuir a temperatura. Ok? As árvores podem ajudar a diminuir a temperatura em diversos ambientes, com as sombras, ok? E perceba que quem causou o dia, quem foi que tornou o dia insuportável de quente? O próprio homem. Então, observem a crítica que nós temos aqui. E isso nos faz lembrar, porque essa temática ela é bem atual, com as mudanças climáticas. Perceba que o texto se torna atual, certo? Com o homem destruindo a natureza, o próprio homem acaba sofrendo as consequências. E aí, mudanças climáticas, eventos extremos, clima extremo, dias de muito calor, dias de muito frio, secas, enchentes descontroladas. Observe que todas as consequências, quem sofre com essa destruição causada pelo homem? O próprio homem. Ok? Então, o texto é formado por frases que possuem sentido, tem um contexto, traz sentido, ok? Agora, temos os tipos de frases. Percebo que esses tipos de frase, na escrita nós vamos ter um sinal que vai indicar para a gente o tipo, e na fala, nós vamos ter as entonações diferenciadas para indicar esse tipo de frase. Vamos conhecer os tipos de frase? A primeira delas, a frase exclamativa. Então, observem que as frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção. Essas frases elas são sinalizadas pelo ponto de exclamação. Então, quando você expressa uma emoção forte, tristeza, alegria, certo? Percebam que eu posso aí utilizar uma frase exclamativa. E aí, na escrita, ela é marcada aí exatamente pelo ponto de exclamação. E na fala, nós temos a entonação própria. Olha o exemplo. Colocando aqui o nosso exemplo. Que sorvete gostoso! Observem que essa entonação traz uma conotação positiva, é uma entonação que vem num tom crescente e que expressa aí algo que você está gostando, expressa alegria, né? Você está feliz em
saborear aquele sorvete um dia de verão. Então, observem que essa é a frase exclamativa. Que sorvete gostoso! E observem que, ao final, nós temos o ponto de exclamação, ok? Além da frase exclamativa, temos um outro tipo, a frase declarativa. As frases declarativas apresentam a constatação de um fato pelo emissor, levam ponto final e podem ser afirmativas ou negativas, ok? Então, essas frases que declaram algo, elas são muito comuns e muito presentes nos nossos textos. Vamos aos exemplos? Colocando um exemplo aí, olha só. Não acordei cedo. Acordei cedo. Percebo que elas são frases declarativas. Percebo que o emissor, a pessoa que está falando, está aí contando para você um fato. Não acordei cedo. Isso é um fato para ele. Acordei cedo. Então, observe aí que essa frase ela é construída dessa forma. Ela tem, ao final, um ponto, certo? Esse que nós chamamos de ponto final, é o ponto, ok? Então, esse é o tipo de frase declarativa. Mas o exemplo a gente viu lá no nosso texto. Observem que no nosso texto, aqui eu tenho um exemplo de frase declarativa. O nosso personagem, ele utiliza essa interjeição que forma uma frase também, uma frase até, no caso, uma frase que expressa para a gente assim, uma ênfase e um descontentamento, né? Que ele está com raiva, ok? E ele afirma lá, vem o verão tornar o meu dia insuportável de quente. Ele está declarando isso, ele utiliza essa frase declarativa que ele toma isso como um fato. Na realidade, a gente sabe que quem está causando o problema é ele, é o próprio homem. Ok? Então, observem aí um exemplo de frase declarativa dentro do texto que nós já analisamos no início da aula, o nosso segundo texto, ok? Agora vamos avançar. Além da declarativa, nós temos a imperativa, ok? As frases imperativas são utilizadas para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Levam ponto final ou ponto de exclamação. E também podem ser afirmativas ou negativas. Nessas frases, pessoal, nós vamos ter a presença de verbos no modo imperativo, ok? Olha o exemplo. Feche a porta. Não feche a porta, ok? Então, observe que nós temos aqui uma frase imperativa. Ela expressa uma ordem. Olha só, fecha a porta. Filho, fecha a porta, fecha a porta. Observe aí que nós temos uma declaração de uma ordem, ok? Não feche a porta, também outra ordem. E observe a presença do verbo fechar na sua forma, ou seja, no modo imperativo. E percebam também que as frases, elas são, no caso, a afirmativa e a negativa, ok? Ó, não feche a porta, nós temos uma negação com um não, este advérbio que traz a ideia de negação, ok? Vamos seguir? Além desse tipo de frase imperativa, nós temos a interrogativa. Essa todo mundo conhece, ela é muito fácil de reconhecer, até pela entonação, gente. As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Podem ser diretas ou indiretas. Vamos ao exemplo. Percebam que no nosso exemplo, nós temos aqui, aceita um copo de água? Observem que nós temos aqui uma frase interrogativa, uma pergunta. E marcando essa pergunta, a entonação é diferente, certo? Ela tem um tom diferente. E percebam que nessa pergunta nós temos na escrita o ponto de interrogação ao final, marcando essa entonação diferente, marcando que é uma pergunta. E percebam que quando eu tenho um ponto de interrogação aí na escrita, a gente tem exatamente uma interrogação direta. Eu faço uma pergunta de forma direta à pessoa com quem eu estou me comunicando, com quem eu estou interagindo. Mas eu também posso ter frase interrogativa na sua forma indireta, ok? Observe o exemplo, que é o nosso segundo exemplo. Gostaria de saber se deseja um copo de água. Observem que, diferente do primeiro exemplo, essa frase aí, que é interrogativa, ela não terminou com um ponto de interrogação. Então, observem que aqui, ao não ter um ponto de interrogação, mas construir
a frase com este verbo, nesta forma verbal, gostaria de saber se deseja um copo de água. Observe que aqui nós temos um exemplo de frase interrogativa indireta. Não é uma interrogação direta, porque não temos aí o ponto de interrogação, mas uma pergunta feita de forma indireta, ok? Frase optativa, vamos lá, o que é uma frase optativa? Outro tipo de frase. As frases optativas expressam um desejo e são sinalizadas com ponto de exclamação. Então, toda frase que você expressa um desejo, ela será deste tipo. Optativa, queria um sorvete agora, está muito quente. Observe que, queria, né? Espero que você seja feliz. Percebam que isso é um desejo que você está colocando aí para outra pessoa. Vamos ao exemplo, mais um aí, colocando. Espero que dê tudo certo. Olha só, espero que dê tudo certo. Neste exemplo aqui, eu tenho uma frase optativa, expressando um desejo para a outra pessoa, ok? Na sequência, olha só. Continuando aqui também falando sobre as frases elas podem ser classificadas de acordo com a sua construção. Em nominais, que aí são exatamente aquelas frases sem verbo, ou verbais, com verbos. Observe que nós começamos analisando a frase simples, agora vamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento sobre essa frase. Já vimos aí que a frase pode ter verbo ou não. Quando ela tem verbo, ela é uma frase verbal. Quando ela não tem verbo, ela será uma frase nominal. Vamos ao exemplo, colocando o primeiro exemplo aqui de frase nominal. Atenção, somente pessoas autorizadas. Perceba que o nosso texto ele é formado completamente por frases nominais. Por quê? Não temos verbo aqui. Perceba que você procurar, você não vai encontrar nenhum verbo. Atenção, somente pessoas autorizadas. Então, nesta placa, temos aí a sua composição essencialmente formada por frase nominal, ok? Outro exemplo, já com frase verbal. Aqui eu tenho a presença de verbo, olha só, vem, tornar. Percebam que a frase que aparece no nosso enunciado aqui, no enunciado do texto, faz com que esse texto seja formado por frases verbais, ok? Então, nesse contexto aqui, o nosso texto é formado por frases verbais. Só uma observação, a gente tem o AF também, que é uma frase. Perceba que começou com letra maiúscula, termina com ponto de exclamação, ok? Perceba que é uma frase exclamativa e que tem sentido nesse contexto. Essa interjeição, como a gente viu, gera a ideia, gera o sentido de que a pessoa está brava, está descontente, né? Então, percebam que essa frase aí, só o AF seria uma frase nominal. As outras, lá vem o verão tornar o meu dia insuportável de quente, essas outras aí, elas são verbais porque tem verbo. Vem e tornar, ok? Então, já que vimos o conceito de frase, vimos que existem os tipos de frases, que ela pode ser classificada em nominal ou verbal, de acordo com a presença ou não de verbo. Agora vamos ampliar o nosso conhecimento. Vamos conhecer as orações. O que é uma oração? Colocando aqui para vocês, oração é o enunciado que contém verbo ou locução verbal. Então, gente, para que o enunciado seja considerado uma oração, tem que ter verbo, ok? Então, percebam que com a presença de verbo, eu já vou ter uma oração. As frases verbais, elas se configuram como orações, porque nós temos verbos nessas orações, ok? Exemplo, colocando aqui para vocês, exemplo de oração. Os amigos venceram o campeonato de futebol. Olha aí, o verbo vencer, venceram. Então, esse enunciado é uma oração porque tem verbo. Mais um exemplo, retomando mais uma vez o nosso texto, os dois textos que foram colocados no início da aula, esse texto possui oração. Por quê? Porque o enunciado apresenta verbo. Então, é uma oração. Observem que, anteriormente, a gente viu que eram
porque esse texto é formado por frases verbais. E essas frases verbais também são orações, também podem ser chamadas de orações. Por quê? Porque tem verbo, ok? Agora, uma informação importante, colocando aqui para vocês. O número de orações em um enunciado pode ser facilmente determinado por meio da contagem dos verbos ou locuções verbais, ok? Olha o exemplo. Eu fui ao teatro. Quantas orações eu tenho aqui neste enunciado? Como eu vou saber a quantidade de oração? Basta contar a quantidade de verbos, gente, ok? Então, aqui nesse enunciado, fui ao teatro. Quantos verbos eu tenho? Eu identifico aqui que eu tenho o verbo e fui. Então, um verbo, uma oração. No segundo exemplo, eu fui ao teatro e me diverti muito. Quantas orações eu tenho aí nesse enunciado? Observem que eu tenho 2 verbos. Fui e diverti. Então, 2 verbos nesse enunciado. Então, eu tenho quantas orações? 2 orações. Eu fui ao teatro e me diverti muito, apesar do espetáculo ser longo. Quantos verbos? Fui, diverti, certo? E o verbo ser. 1, 2, 3 verbos. Então, eu tenho aqui 3 orações. Então, em um enunciado, o número de verbos será igual ao número de orações. Chegamos aqui na matemática da nossa língua, né? Então, observem que aqui, toda vez que eu tenho uma oração, se eu contar o número de verbos de um enunciado, eu consigo determinar o número de orações. Então, se eu tenho um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 5 verbos no enunciado, 5 orações, ok? Agora, como é que nós chamamos esse enunciado que possui diversos verbos ou possui apenas um verbo? Ele também possui um nome específico. Vamos ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre sintaxe agora. Então, o enunciado, esse enunciado que possui verbo, ele pode ser chamado de período. O que é o período? Então, gente, período é a frase organizada em oração ou orações. Ele pode ser simples ou composto. Então, percebam que no período eu vou ter exatamente frases no caso, com verbos, né? Orações. E percebam que essas orações organizadas aí, colocadas uma ao lado da outra, formam um período, ok? E a gente viu que o período pode ser simples ou composto. Como assim, professor, um período simples ou composto? Presta atenção. Quando o enunciado, o período, possui apenas uma oração, uma única oração, ele será chamado de período simples. Quando ele possui 2 ou mais orações, 3, 10 orações, 30 orações, período composto, ok? Então, vamos aos exemplos, colocando aqui para vocês. Estamos felizes com os resultados. Nesse enunciado, quantos verbos eu tenho, gente? Observem que eu tenho o verbo estar, um verbo. Então, eu tenho uma oração, então esse período é simples. No segundo exemplo, ele cantou muito bem. Quantos verbos eu tenho? Qual é o verbo aqui nesse enunciado? Verbo cantar, ok? Eu tenho apenas um verbo aqui também, então eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, período simples, ok? Então, quando o período é formado por uma única oração, somente uma oração, ele será chamado de período simples, ok? Agora, se o período possui 2, 3, 4, a partir de 2, já temos um período composto. 2 orações, 2 verbos, período composto ali nesse enunciado. Olha o exemplo. Colocando aí para vocês, Maria cantou, dançou e pulou na festa. Observe que o sujeito dessa oração aí, a Maria,
se divertiu bastante nessa festa. E quais foram as ações que ela realizou? Cantar, dançar e pular. Percebam que essas ações de cantar, dançar e pular, essas palavras cantou, dançou e pulou, são verbos, certo? Que expressam ação. Então, quantos verbos eu tenho? 1, 2, 3. 3 verbos. Tenho neste período 3 orações. Então, é um período composto, ok? Maria disse que irá à festa, porém não especificou o dia. Quantos verbos eu tenho aqui, pessoal? Observem, Maria disse, o verbo dizer, nosso primeiro verbo, que irá à festa. Nós temos o verbo ir, irá, a sua forma aqui, nosso segundo verbo, porém não especificou o dia. Verbo especificar, nosso terceiro verbo. Então, observem que neste período eu tenho 3 verbos, 3 orações, então eu tenho um período composto, ok? É bem simples. Para saber se um período é composto ou simples, você verifica a quantidade de verbos. Se eu tenho um verbo, eu sei que eu tenho apenas uma oração, então o período é simples. Se eu tenho 2 ou mais verbos, eu vou ter 2 ou mais orações, já sei que meu período é composto, ok? Agora, retomando o nosso texto, os 2 que nós vimos lá no início, observe o nosso segundo texto, ele possui aqui um período composto. Lá vem o verão tornar o meu dia insuportável de quente. Percebam que é um período composto porque temos 2 verbos aí, vem, tornar, ok? 2 verbos, 2 orações, período composto. Ok, gente? Então, vimos aqui o período, então nós vimos os 3 pontos iniciais para o nosso estudo de sintaxe. Compreender o que é uma frase, percebam que a frase é um enunciado que possui sentido completo. Esse enunciado precisa ter sentido para que seja considerado uma frase, ok? Então, a frase precisa ter sentido completo, ok? Ela inicia com letra maiúscula e finaliza com ponto. Um ponto final, um ponto de exclamação, interrogação, ok? Sempre será finalizada com um ponto, ok? Percebam também que, de acordo com a entonação, a ideia que eu transmito, que eu quero transmitir, eu vou ter também tipos de frases diferentes. Optativas, exclamativas, interrogativas, imperativas, ok? Percebo que são frases, são tipos de frases diversas que vão trazer ideias também diversas. Vimos também com relação à estrutura da frase. Se a frase possui verbo, ela será uma frase verbal. Se ela não possui verbo, será uma frase nominal, ok? Certo? Na sequência, estudamos a oração. Vimos que a oração é o enunciado que possui verbo, ok? Então, para que eu possa considerar o enunciado uma oração, eu preciso que tenha a presença de um verbo, exatamente a palavra que vai indicar ação, fenômeno da natureza, ou vai ajudar a expressar alguma emoção característica do sujeito. Então, para que eu tenha uma oração, preciso que ela tenha um verbo, que o enunciado tenha um verbo. Nós vimos que as frases verbais também são orações. Elas podem ser consideradas orações, por quê? Porque possuem verbo. Na sequência, período. O período é todo enunciado ali que se organiza com orações. Então, perceba que o período irá possuir orações, é um conjunto de orações. Quando eu tenho um período construído com uma única oração, esse período é simples. Agora, quando eu tenho um período construído por 2 ou mais orações, período composto. Como eu sei a quantidade de orações? Como eu vou saber a quantidade de orações em um período? É fácil, basta contar a quantidade de verbos. A quantidade de verbos será igual ao número de orações. Então, se eu tenho uma oração no enunciado, no período, certo? Eu vou ter um verbo, então período simples. Se no período eu tenho 3 verbos, eu já sei que ali eu tenho 3 orações, então esse período será composto. Ok, pessoal? Então, vamos finalizar
a nossa aula aqui, já que vimos tudo isso, vamos encerrar nesse momento.